aquele que mais identificado com vocês é o que vai ser solto. Então hoje nós temos Jesus, que se diz ser filho de Deus e que se diz ser abençoador, e temos Barrabás, que é revolucionário, que tem feito uma grande algazarra no meio de nós. Mas vocês vão dizer quem vai ser solto. Porém existia algumas pessoas, falam comigo, algumas pessoas, poucas pessoas, mas com poder, com grana. E essas poucas pessoas com poder e grana influenciaram a multidão que estava na frente de Jesus. Eles falaram assim, ó, se você mandar soltar Barrabás, te dou uma cesta básica mais uma televisão. Se você mandar soltar Barrabás, eu coloco seu filho para trabalhar na empresa tal. Se mandar soltar Barrabás, eu vou te pagar um exame médico. Ó, o sistema manipulador vem na sua necessidade para te confrontar e te corromper. O sistema manipulador aparentemente acha e faz você entender que ele está te ajudando. Porque quando você se sente cuidado, você fica cego. Você não percebe o que está acontecendo lá na frente. E foi o que o sistema fizeram naquela época. Foi o que o sistema fez ontem e é o que o sistema quer fazer hoje. Manipular pessoas, influenciar pessoas, desmotivar pessoas com enganação cognitiva. E o povo sempre caminha no sentido mais fácil de se viver. Descer maré abaixo, descer correnteza de água abaixo é bem mais fácil, 1 milhão de vezes mais fácil do que subir correnteza. Seja nadando com barquinho. Teve um vendaval esses dias aí no país do Oriente aí, que o vento foi muito violento. E as pessoas se seguravam e elas ficavam tortas assim porque o vento estava levando. Caminhar no mesmo fluxo do vento é fácil. Difícil é caminhar contra o vento. Você não entendeu? Quando o cara falou, solta quem? Jesus ou Barrabás? A multidão falou, soltem Barrabás. Não é porque o coração deles tinha um sentimento de que a Barrabás precisava ser solto, que Barrabás é nosso parceiro, que Barrabás é da quebrada, que Barrabás é por nós, não. É porque, eu fui beneficiado. E como eu fui beneficiado, eu preciso honrar a minha palavra. Eu prefiro que soltem Barrabás, seja lá quem for Barrabás. Só que Jesus foi preso por tumultuar, e Barrabás foi preso e Barrabás foi preso por tumultuar. Porém, Barrabás, além de tumultuar, tinha um homicídio. E Jesus, dentro do tumulto que o sistema falava que era o tumulto, ele tinha ressuscitado pessoas que tinham morrido. Glória a Deus, glória a Deus. Às vezes não importa a sua qualificação nem o tamanho da sua benevolência. O que importa é o benefício medíocre que o sistema te tem. E eu não estou falando de política, porque o Evangelho é política. Jesus, o maior político da história, que a primeira vez que pisou na terra, não veio debatendo, degladiando, se mostrando rei e impondo verdades. Ele veio com amor, te fazendo entender que o maior de todos pode se fazer menor por uma necessidade. E a Bíblia diz que naquele grande dia ele vai voltar, porque nós sabemos que ele morreu, mas nós sabemos que ele ressuscitou. E a Bíblia diz que naquele grande dia ele vai voltar como justo juiz, como rei dos reis. Amém ou não? Então ele não vai vir só como um rei. Por quem é o rei? Rei é um político da mais alta patente da monarquia. A Bíblia diz que ele vai vir como um juiz. Quem é um juiz? Dentro do legislativo, o juiz é o cara que mais tem voz, é o cara que não erra. E eu estou falando de um juiz justo chamado Yeshua. Então ele vem como um juiz, ele representa a justiça, e ele vem como um político, representando o nosso futuro. A Bíblia diz que serão 1000 anos, e nesses 1000 anos ele será o nosso rei, e nós, os salvos, seremos os cooperadores desta política, deste reinado incorruptível de Cristo. O Evangelho se resume no simples do seu coração. O Evangelho se resume no princípio da palavra e da vontade soberana de Cristo. E a multidão gritou, solta Barrabás, solta Barrabás. E Barrabás foi solto. Eu vou te fazer uma pergunta e você me responde. A voz do povo é a voz de Deus? Não. Mas a voz do povo, mas a voz de Deus pode ser representada pelo povo? Eu só espero que você faça a sua parte.
de Deus e como mulher de Deus. Eu não quero saber se você é empresário, se você é viciado, se você é rico, se você é pobre, se você é o mais crente de todos, se é o menos crente de todos. Eu só quero falar que você é um cidadão. Homem, mulher. Deixa eu te falar um barato. Tenho 44 anos, sou crente há 13 anos. Grande parte da minha vida eu fui com a marginalidade. Vagabundo nato. Continuo bem maloqueiro. Olhando pra minha cara, você vai ver. Olhando maloqueiro, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu prego o Evangelho de Cristo, não se rendendo à religião, não se rendendo à política, não se rendendo à música, não se rendendo ao crime. Sou escravo de Cristo, fiel a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Como escravo de Cristo e fiel a Cristo, eu preciso expressar aquilo que narra no meu coração. Talvez se você tem um filho de 10 anos ou conhece um parente que tem um filho de 10 anos, ou tem um sobrinho de 10 anos, tem um neto de 10 anos, eu quero te falar que você é responsável pelos próximos 4 ou 8 anos do seu filho. E se você não tiver sabedoria hoje, você vai condenar os próximos 4 ou 8 anos do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto. E condenando hoje o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, você condena também o amanhã dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos. Eu não sei se você está entendendo. Mas uma ideologia política de gênero, social, de minoria, ela não pode silenciar a palavra de Deus, a proposta de Deus, a essência da cruz, a essência da família. A Bíblia fala que aquele que começou uma boa obra é fiel para concluir essa obra. E eu não vejo Jesus perdendo o controle das coisas. A Bíblia diz que o mundo ia ficar louco, que haveria perseguição, que o anticristo ia reinar sobre a face da terra. Então isso é inevitável. Seja Lula no poder, seja Bolsonaro no poder. Seja mais crente ou mais usando droga. Seja mais orando, abençoando vidas ou metendo revólver para roubar e tomar os milhões aí fora. O mundo vai caminhar num sentido só. Porque no final Jesus vai voltar e vai resolver todo o problema. A pergunta de hoje é: o que você vai fazer enquanto isso acontece? Vai sentar num canto e chorar? Vai recuar, se desesperar? Ou vai usar o seu espaço de fala, o seu espaço de vida? E aqui a questão é verdade, a questão é vida. A questão é: o que reverbera o coração de Deus? O nosso Deus mente, sim ou não? Não. O nosso Deus é hipócrita, sim ou não? Não. O nosso Deus se arrepende e volta para trás, sim ou não? Não. O nosso Deus faz curvas, zigue-zagueando seus pensamentos, sim ou não? Então, como cristão, eu não posso fazer curva. Não posso retroceder. Se você falar para mim, se ela não acredita em Cristo, eu vou falar: fique à vontade, seu pensamento é livre, faça o que quiser da sua vida. Mas se você falar: não, eu acredito em Deus, eu vou te falar que você tem a obrigação a vigiar os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu coração e as suas atitudes, porque você vai ser cobrado por isso. O nosso Deus não está dormindo. O reino de Deus está 24 horas ao nosso redor. A Bíblia fala que o Senhor é onipresente, onipotente e onisciente. Sabe de tudo, vê tudo está em todos os lugares. Então não tem como. Aquele R$1 que você pega escondido, as pessoas não viram, mas Deus viu. Aquela pedra que você fuma escondida, as pessoas não veem, mas Deus viu. Aquela traição que você comete no adultério, as pessoas não viram, mas Deus viu. E Deus cobra todas essas situações. Não é que Ele cobra chegando e te quebrando. Ele simplesmente percebe a sua falha e faz com que a luz dele se afaste da sua escuridão, das suas trevas. E o reino opressor, vendo que a luz de Deus se afastou de você por causa da sua mediocridade, eles tomam conta de você. Um dia o cara falou para mim: eu não acredito que Deus... Não, o cara falou para mim assim: eu estou enrolado porque Deus vai me cobrar, Deus vai me julgar, Deus vai me amaldiçoar, eu falei: xará, você não entende nada de Deus. Depois que Deus matou o filho dele, ele não amaldiçoou mais ninguém, não. O ápice do sofrimento de Deus foi ver o filho dele morrer na cruz. Se você não mudar pela morte de Cristo, Deus não quer saber outro motivo para você mudar. Você não entendeu nada. E você que assume os seus piores, porque o diabo vai cobrar. Já vai descobrir. Por isso que nós precisamos ter responsabilidade sobre nossos pés, responsabilidade sobre a nossa fala, responsabilidade sobre as nossas atitudes. E se você hoje tem esse ambiente como um ambiente de tratamento, de cura e de libertação, é porque existem pessoas com um coração de amor que investem vidas na sua cura e na sua libertação. Existem situações em países da América Latina que as pessoas de bem estão comendo lixo.
Imagina as pessoas de mal, imagina a situação de um bandido, imagina a situação de um ladrão, imagina a situação de um adicto nesses países como Venezuela, Cuba, Chile, Argentina. Você não tem noção, porque não tem causa social para ele. Se não tem causa social, o pai de família que trabalha vai ter causa social com dependente, com adicto, com ladrão. Então eu queria que você pensasse muito que a palavra de Deus estivesse acima de tudo, ego, toda a cultura. Eu falo porque eu sou um cara que cresci na marginalidade, extrema, extrema, extrema esquerda. Inimigo número 1 do sistema, da política, do governo, da política, da religião. Porém, aos 30 anos eu conheci Jesus Cristo, o Evangelho, a proposta de vida eterna, e isso mudou minha vida. Em 13 anos de Evangelho não existe em mim mais a bandeira do meu passado. Não interessa o crime, não interessa a droga, não interessa a facção, não interessa a música, não interessa o rap, não interessa os ideais. O que interessa hoje é a vontade soberana de Deus. Talvez eu não seja apto a fazer tudo, mas eu tento dar os meus passos, engatinhar, me levantar cada vez que eu tropeço e caio. E eu não estou perdendo meu tempo, eu estou investindo meu tempo em homens e mulheres de Deus que são cidadãos de bem, que podem fazer a diferença. Na política, na religião, na cultura e na família. Não é sobre as nossas mãos, foi isso. Lembrando dessa música aí, onde é olhar de compaixão. Vamos lá, Abraão, solta aí para nós em nome de Jesus. E eu vou ler aqui porque eu não sei ajudar a música toda. Isso. Tá aqui duas músicas só que eu mandei. Uma na fé de Sua graça, sua graça. Porque tá o nome errado aí. Só dá o play aqui. Amém ou não? Amém. Aleluia. Aumenta só um pouquinho de playback para mim. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela oportunidade de vida, de graça. Aleluia. Desse lado de compaixão, a sua graça me alcançou. O meu lugar, meu Deus, a seu olhar de compaixão, seu olhar de compaixão, a graça me alcançou. O meu lugar foi por amor. Seu olhar de compaixão, a sua graça me alcançou. A sua graça, o meu lugar, meu Deus, seu olhar de compaixão, a sua graça me alcançou. O lugar foi por amor. Ele lágrimas do ódio venceu, educativo pelo justo, bateu, gratidão, nunca sofreu. Minha paz por minha vida morreu. O tempo não para nos olhos, irmão. O momento de morte da salvação, a propósito na vida. Saia dessa escuridão, o Evangelho é o caminho. O pega a visão, invocar as correntes, a seu coração. A cruz é o fim do jogo, seu sangue nos dá vida, seu sangue nos agrada, é a fonte de água viva. Seu olhar de compaixão, seu olhar de compaixão, a graça me alcançou, sua graça me alcançou. Meu lugar, Deus na vida, Ele me deu sua vida. Seu olhar de compaixão, aleluia, sua graça me alcançou. Meu lugar foi por amor. O amor soberano, seu olhar de compaixão, o amor que nos dá vida, meu lugar, Deus na vida. Seu olhar de compaixão, sua graça me alcançou. Meu lugar foi por amor. Sobre pressão entre os espinhos, o amor soberano Ele nos viu. A sua glória inspira a vida, ressurreta o céu subiu. E Yeshua, o Santo Cristo, o poder que vence o mal, o equilíbrio das nações, a pedra fundamental, sua graça nos dá graça, sua voz respira o dia, sua voz que o rebanho, o calor é água fria, o êxodo
libertar, para te dar vida e vida em abundância. E a sua melhor salva de palmas para Jesus. Amém. Eu olhei agora errado. Essa parte da música, mas essa parte é a primeira. Mas amém. Coloca no vídeo do YouTube aí, coloca no link que está aí, para nós poder fazer um fundo de ministração aqui. Toma o seu assento, fica à vontade em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém que continua feliz com Jesus ainda aí? A Bíblia fala que o povo de Deus padece por falta de conhecimento. Por que no altura da nossa vida nós nos tornamos escravos do álcool, da droga, do crime, do sexo, da mentira? Porque falta em nós sabedoria. Pode baixar um pouquinho. Falta em nós conhecimento. Porque a sabedoria e o conhecimento é que nos faz evoluir ou retroceder. Sonho. Quem aqui tem um sonho? Um sonho na vida? Quem levanta a mão? Se você não tem um sonho na sua vida. Aleluia. Mas você concorda comigo que tem sonhos que constroem uma história e tem sonhos que destroem uma história? Eu conheço mulheres que estão na prostituição porque tinham um sonho. Foram frustradas depois da sua história por não conseguir trabalhar, estudar, se formar e realizar o seu sonho. Foram para a prostituição. Buscar condições para realizar um sonho. Conheço pessoas que estão no tráfico de drogas por causa de um sonho. Eu sempre falo que a gente precisa viver com os pés no. Eu não posso ter um sonho que não está dentro do meu parâmetro real de vida. Existe uma igreja no meio de nós que fala: pai, toma posse, você pode. Isso é mentira. Porque você não pode tudo. Você não vai conseguir o que você quiser de qualquer maneira. Existem pessoas totalmente capacitadas psicologicamente, financeiramente e não alcançam os objetivos dela. Porque nem tudo é do jeito que a gente quer que seja. Amém ou não? Amém. Amém. A contraponto, existem pessoas que não têm oportunidade nenhuma, perspectiva nenhuma, mas que alcançam os seus ideais, os seus objetivos. Porque perseveram. Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade, a gente estava brincando de ir lá em casa de cantar, eu, minha irmã e meu irmão. A gente pegou umas panelas, umas latas lá, aquele violãozinho, aquele violãozinho, vendia um violãozinho vermelho, azul, verde, 4 cordas bamba. Se afinar o violãozinho inteiro, tocava o negocinho voltava. Não é isso? E nós estávamos lá cantando as músicas de sucesso da época. Hilarie, a música da época lá. Mas era criança, as músicas de criança. E eu lembro que a minha mãe falou assim: ó, filho número 3 tem voz para cantar. Filho número 2 tem voz para cantar também. Você tem voz para cantar não. Você nunca vai ser um cantor. Que louco, né? Eu fui o primeiro artista da família, vive da música, 6 discos gravados, 5 DVD, músicas com 46 milhões de acessos no YouTube. Aleluia! Aí minha mãe falou que eu ia ser cantor. E eu acho que desde essa época eu aprendi que nem tudo que minha mãe fala é verdade. Porque minha mãe não é dona de toda a razão. Como eu sou pai hoje, eu sei que nem tudo que eu quero para meus filhos é melhor. Às vezes eu penso que o que eu quero para meu filho é melhor para ele, às vezes não é. Às vezes eu acho que eu estou certo, meu filho fala, vai ser não sabe de nada. Deus fala que isso já está antiga já. E é verdade. A gente como pai quer ter dona razão sempre, mas não é. Como marido quer ser dona razão sempre, mas não é. Como mãe quer ser dona razão sempre, não é. Como esposa quer ser dona razão sempre, não é. Como filho, mesma fita, porque ninguém é perfeito e ninguém tem dono de toda a razão. Por isso vivemos em unidade e em comunhão. Por isso é preciso de você e de mim e dele e dela para o mundo continuar evoluindo. Por isso que Jesus fez Adão, fez os animais, fez tudo lá com o Pai e o Espírito Santo na época da criação. A Bíblia não fala que Adão reclamou para Deus: ô Senhor, deixa eu falar um negócio. Olha para mim ali.
Ele não fez isso. A Bíblia fala que Deus criou Adão, criou os animais, criou tudo lindo, maravilhoso, e que Adão estava lá trabalhando, fala para ele, trabalhando, seguindo regras. É isso aí. Não se evolui sem trabalhar, não se evolui sem seguir regras. Não se chega em lugar nenhum achando o suficiente. Sempre tem alguém que sabe mais, que é melhor, mais instruído do que você. E você precisa parar para ouvir essa pessoa. Porque a falta de sabedoria que nos leva à desgraça. A falta de sabedoria que nos leva à degradação. Esse negócio aí que você está sabendo que você vai falar e não sabe na minha boca agora. Degradação. Quem está me entendendo? Só que a Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, sábio, poderoso, majestoso, melhor de todos, porque não existe outro, então é Ele mesmo. E Deus estava aqui de quebradinha sondando, fala comigo, sondando, observando, cuidando do que era dele. E a Bíblia fala que ele percebe a tristeza no coração de Adão. Deus estava pedindo quebrado, só ele. E Adão estava lá sentado na beira do campo, dando nome aos animais. Foi o primeiro trabalho dele. O Adão dá nome a esse monte de bicho aí. Pode ser? Leão, girafa. Isso aí, Adão, continua aí. Adão foi dando nome aos bichos. Conversa fiada do cantor de rap gordinho ou é a Bíblia isso aí? Chegou uma altura do dia que Deus olhou para Adão, Adão estava tristão. Calma. Deus sondou o coração de Adão para entender por que Adão estava triste. E quando Deus sonda o coração de Adão, ele percebe em Adão um sentimento de que eu estou só. Todos são casados. Todo animal que eu tenho nome, ele tem uma fêmea. Porém, eu sou só. Mas ele não voltou para o gerente, foi carregado para o dono. Ô senhor, olha nesse barulho que eu não tenho uma mulher. Ele não fez isso. Porque ele sabia que Deus é soberano. Que Deus não erra, não esquece, não deixa para depois. Então ele falou, mano, se ele fez eu, porque o bagulho tem que ser eu. Tive Covid, quase morri 3 vezes internado, 26 dias entubado, em coma. Minha família desesperada quando eu acordei, eu tenho questionamento, eu só falei, eu voltei. Avisa lá fora que eu voltei. Se tinha dúvida se eu era crente, agora eu voltei. Avisa a Assembleia, Deus é amor, Quadrangular, Batista do Céu, da Milagre voltou. Sem terno, sem gravata, sem bica grande, com corda de prata, tatuado, maloqueiro, mas não morreu no Covid não. Foram 6 sintomas para morrer. Toda vez que já nasceu no cérebro, rim paralisado, hemodiálise, pulmão, um infarto, parada cardíaca de 4 minutos, mas ele não morreu. Glória a Deus, que é dono da vida falou, você vai ficar, porque nós temos mais o que fazer. Está falando que os outros irmãos morreram porque não era de Deus, não. Eles morreram porque estavam em dia com Deus. Eles morreram porque o ministério deles não tinha sido cumprido. E o meu ministério já tem uma cota. Porque eu não estou nem aí para o que diz o teólogo, do que diz o cara do crime, do que diz o político. Eu tenho identidade, eu tenho direção, eu vou seguir aquilo que Deus mandou seguir. Mesmo que eu perca, como eu perdi no último mês, 600 pessoas no Instagram. Porque eu falei, eu não vou votar no Lula e poucas ideias. Mas se de esquerda eu sou crente, e ser crente não tem lado, não tem verdade. E se quiser perder todos os seguidores, também não. Você não representa mais o rap, eu paro de cantar rap, eu vou cantar forró. Eu vou cantar axé, eu vou cantar funk, eu vou cantar ópera. Minha mãe falou que eu era cantor, Deus falou que eu era, então eu vou ser o que Deus quer que seja, aonde for. Agora não vou me render a uma classe, é um sistema. Fala, Deus. É verdade. Ou eu sou ou eu não sou. E eu podia ter morrido no Covid. E se eu não morri, é porque tem algo a mais, eu falo mais. Em 26 dias em coma, 3 dias desses dias, eu tive um sonho. Porque os meus sonhos, dos 26 dias de coma, eles duravam 6 dias. Os meus sonhos duravam 4 dias, porque eu estava apagado, não tinha como acordar. O que te faz romper o sonho é o despertar do amanhecer.
Eu tinha sonhos que duravam dias, cara. E sabe por que eu sei que durava dias? Porque eu lembro de todos os meus sonhos e eu tive 4 sonhos. Quando a Bolívia me falou assim, você ficou 26 dias apagado. A primeira coisa que eu lembrei foi dos meus sonhos, porque eu lembrava de tudo, eu era vívido. E os meus sonhos eram referentes à minha família, ao meu ministério e à minha carreira. E aí uma parte dos meus sonhos, que não era da minha família e que nem era da minha carreira como ministério, eu cooperava com o governo do meu país. E eu era uma cidadania, eu era assistente social. E eu estava, sabe aonde? Lá em Rondônia, lá em Roraima, lá no fundão do país, trabalhando em causas humanitárias. Eu lembro que eu estava mergulhando em um lugar que só tinha esgoto, fezes, resto de comida, e eu precisava descobrir onde estava entupido, porque se eu, o líder, o responsável por aquela pasta, não resolvesse aquele problema, o povo lá em cima ia continuar sem água potável, sem água limpa, ia continuar construindo leite de esgoto. E a gente conseguiu descobrir, a gente conseguiu desentupir, a gente voltou para o mergulhador, o sangue de lá todo sujo, mas resolvemos nossos problemas. Eu não entendi o meu sonho. Agora hoje, quando a multidão artística, religiosa, criminal fala para mim, você tem que ter o lado é o nosso. Eu falo, mano, eu estava 26 dias em coma, quase sendo morto por uma Covid que levou 600 mil pessoas, e Deus me mostrava o que eu tinha que fazer. E a minha função é desentupir os esgotos, cara. Minha função é da vida, da dignidade para quem não tem dignidade. E é isso que eu aprendi no Evangelho. Ser obediente a Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Se ela perder a carreira, se ela for morto por perseguição, ele vai morrer por uma causa. Se o meu maior ídolo morreu, por que eu não posso morrer? Se os seguidores e discípulos do meu maior ídolo morreram por perseguido, por que eu não posso ser? Se o bagulho foi louco para Jesus, como os seus discípulos, o bagulho foi louco para Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, por que não vai ser para mim? Que evangelho mentiroso é esse? Que tudo dá bom, que tudo se resolve, que tudo é bênção? Tira! Amém. Eu preciso entender que eu sou ser humano e que a vida real é outro papo. E aí a base da minha essência e do meu conhecimento é a Bíblia. E quando eu vou para a Bíblia, eu vejo Adão cuidando da sua vida, sem murmurar, sem reclamar, sem entender, mas fiel ao seu Deus. Porque se você parar para ver a história, Adão nunca deixou de ser fiel ao seu Deus. Mas por que ele errou? Porque ele se apaixonou. Porque ele seguiu o seu coração. Hoje o Brasil passa por um sentimento, por um tempo que eu não posso ouvir no meu coração, eu tenho que ouvir a minha razão. Eu tenho que ouvir a minha razão quando eu venho pregar. Eu tenho que ouvir a minha razão quando eu estou com um filho há 4 meses desaparecido. Envolvido com crime. Arrependido de matar. Arrependido que ele fugiu. Eu há 7 anos tenho tentado fazer ele entender que o crime não compensa. Há 7 anos eu falo para ele, Xará, se o crime compensava, eu não tinha saído do crime. Se o crime compensava, o pai estava andando num carro velho 98, o pai estava andando num carro 2022. Se o crime compensasse, o pai não estava morando de favor em uma das casas da avó, o pai estava morando na mansão dele nos jardins. Se o crime compensasse, o pai não estava aí pegando um ônibus, viajando de madrugada inteira, ou pegando 2, 3 dias fora de casa. Às vezes almoça, às vezes não almoça, às vezes toma café, às vezes come pão, às vezes janta, às vezes tem hotel. Fui pregar um dia ali, eu tinha 3 semanas que eu tinha saído da UTI. Eu falei para Jesus, eu não vou ficar em casa. Quando eu recuperar meu movimento, porque o Covid fez eu perder os movimentos, braço, perna, fui traqueado, entubado, eu não tinha voz. Eu não conseguia andar. No meu Instagram tem um vídeo quando eu saí do hospital, assim, ó, 37 quilos mais magro, ó. Mas Deus deu graça, com menos de um mês eu consegui andar, eu consegui levantar meu braço, eu conseguia falar. E eu peguei meu telefone e falei para o assessor, pode fechar a jazenda, eu vou voltar para ele. É cedo, eu falei, é tarde. É tarde. Tem muita gente aí que volta as agendas dele aqui. É mentira, enganar. Você vai cair, vai sair daí. Só hipocrisia. Mentira. A verdade nem sempre agrada. A verdade nem sempre faz a gente sorrir. Existe um mano que fala que a verdade dói, mas ela liberta.
E nessa primeira agenda, na primeira viagem, no primeiro lugar, um irmão que também é crente, pastor também, falou comigo, se ela não recebeu o hotel pra você dormir, não? Eu olhei no quartinho da rádio. Eu falei, amém. Quando eu cheguei para dormir, tinha umas espumas na parede que fazia isolamento térmico, acústico. Eles pegaram 3 espumas daquela, colocaram no chão, colocavam nesse para dormir. Quando eu estava com o ferimento sacral, que cabia um limão lá dentro. E eu falei para Jesus, por que tem uma cama para me dormir? Eu não estou num campo inimigo, eu estou dentro da igreja, dentro do nosso povo. E Jesus falou comigo assim, a minha igreja não teve dó de mim, já vai ter dó de você. Quem matou Jesus não foi Roma, foi os judeus. Quem trabalha a morte de Jesus não foi o Roma, foram os fariseus que não suportavam a verdade que vinha de Jesus. Às vezes você acha que quem criou a igreja foi Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo era judeu. E como judeu ele não podia fundar uma religião. E se Jesus fundasse uma religião, ele afundava o próprio Pai, que desde a criação de Adão e Eva tem falado, não mistura com outro povo, não casa com outro povo. Você já viu a minha palavra, não se renda a outros deuses, não tem outro discurso, o discurso é meu. Aí vai vir Jesus e vai criar uma igreja, uma religião. Pelo amor de Deus, nunca falar a verdade para vocês, pai. Porque se falar a verdade para vocês, acaba uma hora de poder. Quem criou a igreja foi Roma. Depois de matar Jesus, depois de matar os discípulos de Jesus, e quando mataram todo mundo, perceberam que existia um vácuo religioso. Eles vão a Israel, descobrem o templo, pegam tudo que era sagrado do templo, levam para Roma e fundam uma igreja chamada Igreja Católica, Apostólica Romana. Funda essa igreja, e no dia que eles fundam essa igreja, eles santificam os homens que eles mesmos tinham assassinado. Eles matam Jesus, Paulo, Pedro, Tiago, e depois santificam os caras. São Paulo, São Pedro, o mínimo é pensar. Como alguém persegue e mata, depois fala que aquela pessoa era santa, já? Constantino falou, não, é porque os outros reis de Israel, os outros líderes de Israel erraram, mas eu não, eu sou cristão. Eu sou do bem, como o Lula vai fazendo agora ele. Como crime, a biqueira fala na minha quebrada, ô tiazinha, vou dar um gás para a senhora aí, porque é o seguinte, não está precisando. Ô tiazinha, falei, eu vou pagar o aluguel da senhora esse dia aí. Mas quem vai pagar o gás do aluguel? Porque os filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, abastecem a biqueira com cocaína a noite toda. Com crack, com maconha. Então ele não está passando pano para a tiazinha. Ele está só iludindo a tiazinha para falar que o traficante é gente boa. Você é contra o crime? Não, cara. Eu não sou contra o crime, eu não sou contra a política, eu sou contra a religião. Eu sou um cela e conheço uma verdade. E essa verdade precisa ser narrada. Mas escolha o que quiser. Mas ainda está fechado com raiva do céu. Porque o céu falou que a igreja católica não criou religião, não é de Deus. E sabe por que não é de Deus? Porque a ONU falou, para acabar com a fome do mundo é necessário 10 bilhões de dólares. Fala que para acabar com a fome do mundo é preciso 10 bilhões de dólares. Perdão, 20 bilhões de dólares. Para ninguém acordar sem tomar café, para ninguém ficar sem almoçar e ninguém ficar sem jantar. Em toda a terra, em todo o país, em toda a comunidade. Amém? Amém. A maior igreja da terra chama Igreja Católica, ele está no Vaticano. Sabe qual é o poder financeiro dele? 30 bilhões de dólares. Se a igreja é de Cristo e representa Cristo, pegasse os 20 bilhões de dólares dela, acabava na fome do mundo e ficava com 10 bilhões ainda. Mas ela faz isso? Não. Porque não é Cristo importante. Não é matar a fome do povo que é importante. O importante é o poder, a manipulação. Assim é a política, assim é o governo, assim é o crime, assim é a religião. Amém ou não? Amém. Mas tudo é assim porque existe uma proposta, você precisa entender a proposta. O nosso Deus está no controle de todas as coisas, mas o nosso Deus não manipula. Fala comigo, meu Deus, não manipula. Não manipula. Ninguém. O nosso Deus atende. Ó, o nosso Deus atende. Olha aqui. Os 3 anos de ministério de Jesus. Jesus nunca invadiu o espaço de ninguém. Se você conhecer a Bíblia, Jesus nunca obrigou ninguém a nada. Nunca manipulou ninguém a nada. Ele sempre chegou e se apresentou. Salve Pedro!
Qual que é a causa? Fala comigo, onde a verdade? Não existe mentira. Não existe mentira. Se a verdade é genuína, acabou, convence, cara. O que gera dúvida em nós é mentira. O que faz a gente ter segurança é a falta de verdade, a falta de visibilidade. E Jesus era 100% real, genuíno. Jesus andava aqui, 3 anos, de uma cidade para outra, de uma quebrada para outra. Nunca viu obrigadamente a nada. Ele estava aqui, e falaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Opa, alguém me chamou. Eu sou cego, quero enxergar. Fazendo papo. Está enxergando. Ele é entendendo. Amém. Glória a Deus. Jesus está andando aqui, Santo é o Deus. cuidando da vida dele, cuidando da vida dele, Oxe, alguém me tocou. Eu não toquei ninguém. Nem pedi. Alguém me tocou. E de missão virtude. Alguém precisava da minha graça, da minha autoridade. Jesus está andando aqui, Jesus, Jesus! Sou polícia, sou centurião, sou importante, sou da política. Porém, minha filha está morrendo, meu filho está morrendo. Tem como se ajudar? Vamos lá. Jesus está cuidando da sua vida aqui, Senhor, Senhor, Senhor! Lázaro morreu, Lázaro. Quem está entendendo? Jesus sempre estava focado fazendo a sua obra. E a necessidade de alguém chegava nele. E ele era a resposta para essa necessidade. Hoje não mudou. Se você não quiser, você não vai ter. Mas se quiser, você vai ser. Amém. Glória a Deus. De uma dor de cabeça, uma ressurreição. Ele é Cristo. E quando ele estava lá olhando para Adão, ele viu Adão estava cristão. E ele falou: Adão, vem cá. Olha o que a Bíblia fala. O Senhor fala para Adão assim: Adão, deixa eu falar um negócio para você. Adão dorme. Adão dorme, o Senhor vai lá e tira uma costela de Adão. Vai ali de quebradinha. Faz uma mina, que para mim é a mulher mais linda da face da terra. Eu não estou falando para ela que isso é alto assim, ela tinha ciência na alta, ciência na marinha. Ela era perfeita, que foi feita nas mãos do povo. Glória a Deus. Não tinha estereótipo, não tinha um sistema de dando que é bonito, que não é bonito, que é lindo, que não é. Ela é. E foi Deus que fez, e Deus não faz nada mais ou menos, ele sempre faz parada do bagulho. Glória a Deus. A Bíblia fala que, olha como é que a Bíblia fala, que o Senhor vem e chama Adão. Olha que louco. Adão tinha acordado, tinha voltado a fazer seu corre, não entendeu nada. Jesus me chamou, depois Jesus subiu e tinha cuidado da minha vida. Ele estava de costas, cuidando dessas coisas, o Senhor falou para ele assim: Adão! Eis aqui a sua ajudadora. Imagina Adão virando em câmera lenta. Meu coração pra Glória a Deus. Imagina, largando a prancheta do mundo de vídeo. Já pensando tipo, papai, meu Deus do céu. Que criação é essa, Senhor? Eu te amo, papai. E a Eva toda. Queria estar lá para esse bagulho. Mano, deve foi o filme mais lindo de romance da história. Foi não? Glória a Deus. Mano, você vai fazer uma história de vida. Eu sempre falo na igreja que eu pastorei. Você é casado, sou. É o primeiro casamento, casou entre 17 e 25 anos. Seja eterno isso aí, mano. Passa os seus sábios falam. Depois que passa dos 40, rapaz. Nunca mais. Nunca mais. Eu fui casado 2 vezes, uma vez no mundo, uma vez crente. Destruí os 2 casamentos. O do mundo e o crente. Fala comigo, crente. Crente. É perfeito, não. É perfeito, não. E é nas pancadas que a gente vai botando. A joia ela é tratada no ouro. O ferro, ele tem seu módulo. Não mais é diferença. Só nas pancadas. Eu falo para os obreiros comigo na minha igreja, o tanto que nós temos evento, o cara fala, pô, meu pastor, meu mestre, vou pegar na pizzaria hoje. Eu falei, cancela tudo e vai já. Por que subiu o ministério? Nós se vira aqui, mano. Esse ministério aí acabou, aqui não foi mais. Dá uma passagem bíblica que fala assim: vai e volte a mulher do seu primeiro amor. Cara. Eu só falo assim: não adianta ficar por aí. Depois da primeira da genuína, nunca mais. Sabe por que nunca mais? Porque depois nós temos 30, 27, 40. A mulher também tem 25, 30, 40. E como nós vem de outras histórias, vem de outros relacionamentos, e nunca mais encaixa.
nunca mais é da hora, as ideias nunca mais batem. Ela tem as manias dela, você tem suas manias, você quer seus valores do seu jeito. Briga por causa do lixo, do saco de lixo, de uma forma que coloca o bullying no cafeteiro. O primeiro amor, a primeira história não, porque vem do pai e da mãe, então aprende junto, aprende a fazer amor junto, aprende a cuidar da casa junto, aprende a negociar junto, aprende a comprar junto, aprende a vender junto, e vai. Eu moro na minha quebrada, os caras tudo zoam. Os caras falam tudo, você é um trouxa, vamos pescar? Ou não? Por quê? Minha mãe quer ir no shopping. Vamos jogar bola? Não. Por quê? Não é esses outros que querem fazer reunião de parede deitada. Tudo que os manos chamam para fazer, ele não pode porque a mulher dele tem uma coisa para fazer no dia. Os caras falam, mano, vamos mandar pelo trouxa, pelo bunda mole. Eu falo assim, foi. E ele fala assim, mano, mas eu estou feliz, cara. Sou casado há 27 anos com a minha mulher. E essa unidade gerou 3 filhos genuínos que respeitam em nós e é bom filho. E nós temos um carro já de 100 mil, uma casa de meio milhão, todo mundo não se junto. Agora olha a sua vida, terceiro casamento, não tem mulher, foi traído, não sei o que. Mas você fala para os caras, eu sou trouxa e vocês são malandros. Perdeu tudo no primeiro divórcio, perdeu tudo de novo no segundo divórcio, eu sou trouxa e vocês são malandros. Essa é a verdade que eu estou falando para vocês. A verdade que a Bíblia ensina. A Bíblia não mente no manipula. Eu falo lá para os jovens da igreja, pastor, se eu fizer amor antes de casar, eu vou para o inferno. Não, acho que não. Você pode sofrer, mas me falaram que eu vou para o inferno, é porque eles não sabem o que está falando. A palavra de Deus foi escrita 2000 anos atrás, por no Oriente Médio, que até hoje casa sem dar um beijo. O cara casa com a menina, você nunca vê o rosto da mina. Mas é Brasil, seu menino com 13 anos está rebolando no baile funk. Quando está rebolando no baile funk, com 7 anos de idade, você vê a sua filha, sua nora, sua sobrinha, ensinando ela a rebolar no TikTok. Isso é o nosso Brasil. A sexualidade vem do pai e da mãe. Então não vem falar que não pode, eu quero fazer o que quer. Eu quero falar para você o seguinte: tudo que a Bíblia fala, antes de ser obrigação, uma ordenança, é um cuidado. Aí eu falo para as menininhas: se você fazer amor com aquele trouxa lá, você vai enrolar. Porque se você engravidar, aquele trouxa não vai acabar de sustentar o filho seu. Você vai estar pegando sua juventude, vai escutar a palavra do seu pai e da sua mãe, porque vai ter que criar um filho sem pai. E eu falo para o trouxa, você não quer a menininha, não. Se você engravidar ela, você vai enrolar. O tudo se sustenta para sustentar um filho. Eu fui pai com 14, 15 anos de idade. Minha filha mais velha tem 26, 27 anos. Porém, ela foi morar com a minha mãe com 3 meses de idade, porque eu, fumando maconha e vendendo droga, fui embora do estado. Porque ela criar um filho 15 anos. Vocês que se ligam essa menina aí. A mãe dela falou já que o pai subiu, eu também não quero não. Deixou lá na porta mesmo. Falei, dona Leila. Aí, ó. Minha mãe falou, ó, legal que eu vou criar. Mas ela é minha filha. Ela hoje me chama de pai, mas nós debates com os irmãos. Ela fala, você é meu irmão mais velho, pai. Eu falo, mas eu não soube essa história. Eu não tinha sabedoria, era um menino não. Hoje eu tenho mais um de fiel, eu tenho 108 por aí. Eu tenho mais novo, eu tenho 3 anos de idade. Mas eu hoje sou pai de uma forma, pai de 40 anos, diferente do pai de 15 anos. Existem consequências. Tem filhos meus que me amam muito, mas não me respeitam tanto. Eu sou obrigado a pagar esse preço. Foi o preço que eu construí na história. Eu falo isso na igreja que eu pastorei. Não é que você vai fazer amor de casar, o adolescente, que você vai para o inferno. Deus não vai querer estar bravão com um barbão casado, ficar esperando você fazer amor de matar e mandar para o inferno, não. Ele abençoou, matou o filho dele que tivesse vida. E o filho dele fala para você: tenha paciência na minha idade, eu sou uma pessoa da hora, espero o tempo certo, faz a coisa certa que vai ser melhor. Quem vai dizer dela? Amém. Então eu acho que essa verdade precisa ser narrada, mas nós escutamos pouco. Os pastores não querem pregar sobre isso. Mas a igreja não quer falar sobre isso. Sabe outra coisa que a igreja não fala de forma nenhuma? O arrependimento de Judas. Porque Judas se arrependeu. A Bíblia fala que Judas traiu Jesus, foi dormir, no outro dia de manhã ele ficou sabendo que Jesus foi condenado à morte. Que iam matar Jesus 3 horas da tarde. Judas fala assim: como é que é? Os caras falam: vão matar seu mestre. 3 horas da tarde, lá em cima do golpe. Judas vai para onde? A Bíblia fala que Judas vai para o templo. Judas foi obrigado a ir para o templo, sim ou não? Arrastado para o templo, sim ou não? Ele foi por isso por vontade? Quando ele chega no templo, ele faz o quê? Ele pega as 30 moedas e está lá dentro. Por quê? Porque se ele fosse para entregar a música, os caras vão brigar com ele. Quando ele chegou no templo, os caras falaram: olha aí, Judas. Ele falou: não foi para isso que nós negociamos, não. Os caras falaram: você recebeu sua cota, agora não mais. Nós fazemos o que nós quisermos. A Judas falou assim: ó,
eu não quero ser parte deste jogo. Eu não quero mais essa cinta moeda. E jogou cinta moeda lá dentro. Você já ouviu pregar sobre isso? Jesus olha para Judas, e quando Jesus olha Judas na ponta do tempo, jogando a moeda para dentro, Jesus pensa, o cara se arrependeu. Amém ou não? Amém. Esperando Jesus, o cara mais reto da história, o que ele faz sobre Judas? Ele deve perdão. Então Judas foi perdoado por Cristo pela sua traição. Mas se o pastor pregar isso na sua igreja, ele é refém de você. Porque se ele pregar que Jesus perdoou Judas, ele é obrigado a respeitar e te perdoar no resto da vida. E aí ele perde a sua autoridade de maneira mais justa, o dono da tua igreja. Só que Judas não tinha uma coisa que Pedro tinha, que era a história com Jesus. Porque Pedro também traiu Jesus. Na mesma noite, 3 vezes, negou. Só que Jesus, a Bíblia fala que Pedro se arrependeu. Quando Pedro percebeu que ele tinha traído Jesus, o sentimento de Pedro era de chorar, remorso. Porém, Judas não chorou. A Bíblia não narra sentimento de remorso em Judas. Judas se arrependeu, mas ele não tinha história com Jesus. Quando você briga com a sua mulher e outro dia você acorda cristão, por que você está cristão? Você tem uma história com a sua esposa. Quando você explica, você lembra dos momentos bons, você fala, pô, por que existe um momento ruim? Mas Judas não tinha um momento bom com Jesus, porque ele respeitou no campo Jesus, porque Jesus não seu líder. Por isso ele o traiu. Então ele vai e faz o quê? Tira a própria vida. Fala comigo. Se arrepender. Se arrepender. Sem ter história. Sem ter história. Também nos conduz. Também nos conduz. Amém. Se se arrepender não é suficiente. Precisa ter uma história. Amém. Glória a Deus. Célula, por que você está falando isso tudo? Porque é o que grita dentro da minha alma essa manhã. Eu não tenho roteiro. Eu não sou um pregador que prepara a mensagem antes de ir no culto. Eu acredito que eu sou guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é liberado para falar o que ele quiser, onde ele quiser. Por isso que eu tenho participação. Por isso que eu nunca dou teologia. Por isso que eu nunca dei a Bíblia toda. Porque eu quero ser de verdade dentro do que eu sou. Admiro quem estuda, admiro quem lê a Bíblia, admiro quem respeita, mas não coloco isso como um pauta obrigatório. Porque a palavra de Deus diz que eu preciso estudar as Escrituras. Eu estudo as Escrituras há 14 anos. Nunca parei para elas ler elas sistematicamente, até porque alguém falou que é obrigado. Quando alguém fala que é obrigado, eu já não quero fazer. Só para contrariar quem falou que é obrigado. Um dia um cara foi me ajudar na igreja e falou: eu sou mestre, sou professor em teologia, eu quero dar um curso na sua igreja, toda quinta-feira. Eu falei: obrigado, tamo junto, admiro que você pastor, seu trabalho. Nós temos uma igreja chamada Miltraio. Tem mais gente aqui hoje do que membro aqui. Ele deve ter 15 membros, 16 membros. Em 2 anos e meio de vida. Não é porque eu não sei pastorear, é porque eu não manipulo pessoas. Mas tem que estar com o coração. Eu digo chegar no céu, eu vou chegar no céu com quem estava com o coração comigo. Sou pastor itinerante há 10 anos, prego toda semana, várias igrejas por mês. Volto em várias igrejas 2, 3, 4 vezes por ano. E a grande maioria que eu vou em janeiro, quando eu vou em outubro, são outros membros. Eu tinha uma igreja com 1000 membros, porém são outros 1000 membros. Porque aqueles primeiros 1000 membros já se decepcionaram com a mentira daquela igreja e foram embora. Para outra igreja, eles vão ficar pulando. Então nem meu ideal é ter base. Fazer como Jesus fez. Jesus é meu maior inspirador. A igreja dele tinha 12 membros. Quando ela estava com 300, 400, ele começou a pregação, os caras não concordou com a pregação, começaram a ir embora. Ele continuou pregando mais duramente. Viu que ela fazia efeito? Na verdade, dói. E o povo vindo embora, um discípulo perto falou: Jesus, o povo está indo embora, tem que mudar o discurso ou bater neles. Ele falou: você vai também? E ele falou: por Jesus não julgou, só o Senhor tem a palavra que dá a vida eterna. É isso que eu quero para ajudar. Pessoas que congregam pela palavra que tem lá e deu o trato que o pastor precisa. Então ele sabe, o pastor pega assim, ó. É Santa Ceia, mas eu estou te dando. E estou te perguntando, eu estou me regado, porque eu vou cear o céu e lá não tem padrão de investimento. Um dia eu falei para Jesus: quem pode ser? Como é que funciona a ceia? A ceia é só para pessoas santas, perfeitas, e Deus falou comigo: nunca. Eu não sei se você fala com Deus, eu falo com Deus. E Deus falou comigo assim: as pessoas santas e perfeitas vão cear comigo na bodas do Cordeiro depois do arrebatamento da igreja. A minha
última ceia na terra tinha um traidor, tinha um ladrão, tinha um cara com a faca, que ia meter a faca no cara mais tarde. A última ceia de Jesus só tinha um pecador na mesa dele. Na cidade americana não tem esse bagulho de ninguém pode tomar ceia, não. Aqui todo mundo pode tomar Santa Ceia. Porque na ceia de Jesus todo mundo tomou. Mas na minha igreja, a sua igreja é sistemática. É um sistema que se manipula a pessoa. Fala comigo, mas e a questão de doutrina? Eu falo, a Bíblia tem uma doutrina. E como pastor, eu preciso seguir a doutrina da Bíblia. E a doutrina da Bíblia é essa: reconhecer que Jesus é filho de Deus, reconhecer que Jesus nasceu de Maria sendo virgem, reconhecer que Jesus ressuscitou, reconhecer que Jesus subiu aos céus, reconhecer que Jesus enviou o seu Espírito Santo e que vai voltar para arrebatar a igreja. Olha a doutrina da Bíblia. E dentro dessa doutrina não fala que eu não posso usar boné. E dentro dessa doutrina não fala que eu posso ter 400 euros de moeda de prata. Não fala que eu posso ter 45 tatuagens. Eu converti eu tinha 7, eu tenho 45. Porque o sistema quer nos manipular. A gente só manipula com o sistema. Com liberdade se manipula. Na minha igreja eu prego assim, olha que Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, não desvia nem para a direita nem para a esquerda, você vai ser bem sucedido. Amém ou não? Amém. Então eu ensino na igreja. Eu falo, não depende de mim para nada não, Thiago. A sua cura não está com a sua cela, a sua libertação não está com a sua cela. A sua cura, a sua libertação está no seu relacionamento com Jesus. Seja forte, corajoso, não desvia para lá nem para cá e tenha fome. E o que a Bíblia falou é o que eu te falo e mete o pé. Pastor, eu vou no monte, vamos no monte. Oramos no monte, santificamos no monte. Oramos em grupo, oramos separado. Vamos embora, vamos, pastor. Não, nós só vamos embora quando o Senhor revelar. Eu falei, revelar o quê? Deus não me falou nada para mim te falar. Ah, mas meu outro pastor, toda vez que era no monte tinha profecia. Vamos para lá. Se Deus não falou, fala. Se Deus falou, segura. Está me entendendo? Amém. É simples assim. Porém, com liberdade, com liberdade, na maioria das vezes não se consegue organizar. Às vezes você coloca um sistema. Assim dentro de casa. Se você passar adiante, não precisa. Né? Se você não atrasar no emprego, você ganha uma bonificação. A Bíblia é assim, cara. Mas Jesus nunca foi assim. Jesus sempre foi olho por olho, realidade por realidade, amor por amor e dente por dente. Por isso mataram ele. Porque ele era uma ameaça à liberdade, do poder, da manipulação, do sistema. E essa manhã, essa mensagem é só para reavivar dentro de você o sentimento, a percepção de que você segue. Quem é o seu Deus? O seu Deus não é o seu pastor, não é essa clínica, não é a política, não é o crime, não é o trabalho. O seu Deus é Yeshua. É a Trindade, é o Espírito Santo, é o Pai, é o Filho. Essa é a nossa base. De lá vem toda a função. E sendo fiel e justo a eles, as demais coisas funcionam. Funciona o trabalho, funciona o casamento, funciona a igreja, funciona. Quem entendeu isso aí? Amém. Abre sua Bíblia comigo em nome de Jesus, que eu não posso embora sem abrir a Bíblia. Mateus capítulo 16. Livro de Mateus. Capítulo 16. Versículo 13, em nome de Jesus. Mateus 16. Fica de pé você que achou em nome de Jesus. Amém. Mateus 16, 13. Aleluia. Livro de Mateus, capítulo 16, no versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está nos céus.
E também te digo que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Glória a Meu Deus. irmão, amém? Existe uma grande contradição aqui, ó, que as pessoas falam, mas ele disse que sobre Pedro, pode sentar, pode sentar, que sobre Pedro construiria a sua igreja. E a palavra mostra que Pedro foi assassinado por Roma. Sim ou não? Sim. Existe uma passagem que é muito linda. E essa passagem começa a cair em Paulo no deserto. Presta atenção no que eu estou falando. Não, Jesus, isso é muito profundo, cara. E Paulo estava indo no deserto com seus discípulos. E um profeta chamado Ágabo vem de Roma para cá, enviado pelo próprio Deus. Fala o profeta Ágabo, estava na direção do Espírito Santo. Falou dele, mas Paulo também estava na direção do Espírito Santo. Paulo ia para Roma fazer o que Deus mandou ele fazer. Amém ou não? Amém. Ágabo vinha de Roma para falar para Paulo: se você for para Roma, você vai sofrer, vai apanhar cerveja e vai ser bom. Parece contraditório, sim ou não? Sim. Porque um Deus que inspira que vai e um Deus que inspira que não vai. Mas a verdade é que o Deus que inspirava que vai, mandou ir. E o que Ágabo vinha fazer não é falar não vai, era falar: está disposto a ir? Porque não vai ser fácil. Então Ágabo chega para Paulo e pede o cinto. Paulo entrega o cinto para ele. Ele amarra os seus pés a sua mão e fala: assim farão com o dono desse cinto. Está vendo? A multidão que acompanhava Paulo começa a chorar e fala: não vai para Roma, nós te amamos, não queremos o seu mal, se você for para Roma você vai morrer. Paulo fala assim: por que vocês entristecem a minha alma com os chores de vocês? O Espírito Santo mandou eu ir. Só que a gente estava indo naquela voz de somos do Deus vivo, e tudo vai dar certo, e tudo vai ser vitória, e vai ser potença, porque Jesus ressuscitou, e Jesus cura. Amém? Isso que eu falo, mas não está entendendo, não. Eles estão achando que eles estão indo com uma festa. Isso é um campo de guerra. O Senhor só mandou o profeta falar: ei, presta atenção. Se for para ir achando que é festa, volta. Você vai se decepcionar. Eu quero que você entenda: se for, vai pronto para morrer. A multidão não entendeu. O apóstolo Paulo sim. E ele foi. E ele foi preso, e ele foi humilhado, e ele foi assassinado. Amém ou não? Amém. No tempo antes, Paulo ia para Roma. Pedro voltava para Israel. Eles se encontram no meio do caminho. Pedro cheio do Espírito Santo, Paulo cheio do Espírito Santo. Pedro fala para Paulo: Paulo, vamos voltar para Israel. Temos que cuidar dos nossos irmãos. Paulo fala: vamos comigo para Roma. Temos que pregar liberdade aos crentes. E os dois entram num embate, numa treta. Paulo e Pedro. Porque Pedro falava: eu andei com Jesus, fui escolhido por ele. E ele fala comigo que nós temos que voltar para Israel. E aí Paulo fala: eu trombei ele no meio do caminho. 3 anos fiquei sendo cuidado, tratado por ele. Ouço ele e ele me manda para Israel. Quem está entendendo? É assim. O Deus do céu é maloqueiro, o mesmo Deus do céu não é uma faca, não é faca. O Deus do céu é tudo cabuloso, que pega nas quebradas, nas cadeiras, nas recuperações, nas biqueiras. É o mesmo Deus que fundou a Deus é amor. Glória a Deus. Nós precisamos entender os povos do Senhor. Precisamos entender os propósitos de Cristo. Se Paulo tivesse voltado com Pedro, nós não era crente. Nós somos crentes porque Paulo falou: tio, te reconheço, Pedro, como homem de Deus, não vou ficar tentadinho com você não. Eu vou fazer o que Deus mandou fazer, e Deus já faz o que Deus mandou você fazer. Mostra que Deus te acompanha e que você tem que falar isso comigo, eu não vou obrigar. Eu acho que ele falou: não, barato, Deus te acompanha também, você também é um Deus, e cada um da sua vida ficou bom. E o pessoal foi cuidado na Israel, em Jerusalém. E o pessoal conheceu Jesus em Roma e nos confins da terra. Amém. Mesmo com todas essas verdades, no final da história de Paulo fala: Senhor, sinto-me incapaz de continuar minha obra,
Porque eu percebo que com espinho na minha carne, eu estou feito a face. E eu não estou me sentindo aquele cara. E Jesus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Aqui, ó, sou Deus sobre a sua vida, descobri de capacitei, você está na obra, não está? Esses probleminhas com você. Ah, o arroz está meio duro, gosto. Pega a panela, liga o fogo e cozinha mais. Glória a Deus. Ah, esse arroz está sem sal. Dá uns pacotes de sal para ele pôr na comida dele. Amém? Amém. Amém. Não chorar, cada um com seus problemas. O importante é que tem arroz. E aí ele entende a visão. Mete o pé, vai até a morte. No final da caminhada, nos últimos momentos, ele volta a carta para os caras. Aí, rapaziada, tô indo. Chegou. Combati o combate, guardei minha fé. Ficam aí na força que Jesus está com vocês. Nós se tromba e já era. Vamos, morre. O maior representante do Evangelho depois de Cristo vai passar. Sabe uma coisa? Se o jovem rico tivesse aceitado o seu chamado, Paulo nunca tinha sido rico. A posição de Paulo na história era para o jovem rico. Tinha todas as capacitações de Paulo, porém ele tinha um coração puro. Não voltou quando ele olhava para o que ele tinha. Paulo, pelo contrário, era muito de tudo por uma causa. Não permita que a oportunidade passe pela sua vida. Nunca encartou, nunca tirou uma onda. Não estou fazendo show. Não estou aqui por essa água que eu estou bebendo. Estou aqui porque eu tenho uma proposta. Não foi o Renato e o Rafael que me ligou. Céu, eu liguei para os caras e falei: Deus, quando eu ir em Uberlândia, tal data, vou estar aí. Eu pedi dinheiro de avião. Falei: ó, minha oferta, você sabe que é 500 conto, R$1.000. Se tiver, bom, eu volto para casa para minhas contas. Se não tiver, eu volto para casa e falo para o cara: tem dinheiro? Não tinha. Mas eu não vou deixar de ir em Uberlândia. Eu preciso pregar o que Deus faz na mensagem de Jesus. É onde Jesus manda eu ir, eu vou. Amém. Glória a Deus. E vou. Por isso que um dia eu consegui rastejar, eu fui fazer minhas 10 primeiras agendas. Amém ou não? Amém. E mesmo com dor, mesmo com sofrimento. Quando a mulher falou comigo dentro do ônibus assim, vindo para cá, Cela, eu não entendo como você consegue cumprir o seu ministério sabendo que há 4 vezes teu filho desaparecido. Eu falei: eu ensinei meu filho o caminho que ele tinha que andar. Foi eu que batizei nas águas. Olha aqui, eu arrependi, saí do crime e ele viu o arrepender e sair do crime. Ele começou no crime, eu tirei ele da cadeia a primeira vez e falei: não tiro mais. Primeira vez que ele levou dentro da casa, eu peguei, levei ele numa casa que eu tinha na quebrada, coloquei a polícia numa bancada, peguei um braço de pau e quase quebrei a mão dele. Só a paulada que eu dei aqui, ó, nesse dedo aqui, ó. Você vai quebrar minha mão? Eu falei: nunca mais você pega um réu, meu safado. A Bíblia fala que eu tenho que ter uma vara e que eu preciso ensinar o caminho que você vai andar. E filho que rouba eu tenho que levar na cara, que eu estou dando para ele comer, onde ele dormir. Então eu quebrei. Um mês depois, ele foi no mercado e comprou uns bagulho no meu nome, para trocar por droga. Peguei ele de novo, 17 anos, grande. Falei: se você rosnar, eu te mato dessa casa. Porque há 17 anos eu converso, oro, ensino o evangelho, já batizei nas águas. Hoje você é quem? Ele falou: sou ladrão, sou bandido. Eu falei: não, tá, eu sou polícia, mas sou seu pai. Tirei uma camisa dele, peguei uma correia que eu tinha lá, e das correias bacana, um homem de 17 anos, que é meu filho. Ele chorou, calma, chorou. Senhor, pode bater que eu sou homem. Aí ele falou: consequência das minhas atitudes. Fomos para a praia no final de semana, ficou 3 dias na praia de camiseta. Eu não tinha coragem de tirar a camiseta, por causa dos vergalhão. Então, eu ensinei, eu amei, eu dei testemunho. Sou homem, pregador do evangelho. Vivo a América Latina inteira fazendo isso. Quando a palavra e o amor não funcionava, foi para a razão, foi para a lógica, para o couro, para o castigo. Não resolveu. Eu falei para ele: a partir de hoje eu não falo mais nada com você. Você quer mudar de vida? Não, você viveu o seu tempo, deixa eu viver o meu. E é homem. Eu não obrigo ninguém na igreja, não obrigo na sua ação. Eu prego uma boca, eu beber, não quer, assumo só consequência. Nunca mais. Porém, naquela noite Deus me deu uma música chamada Jogar com a Vida. E Deus falava assim: ó, não adianta querer jogar com a vida. Quem joga com a vida perde. Jesus é o mestre, é que Jesus está com um tabuleiro de xadrez na mão. Ele joga de um lado e ele joga de outro. Eles falam que Deus está com guerra, que o diabo é mentira, o diabo foi expulso do céu, ele não tem autoridade nenhuma. O nosso Deus é onisciente e potente, às vezes ele nos confunde. Nós fica sem saber o que ele está fazendo, porque ele não deve satisfação para nós. Ele só é Deus, e a nossa obrigação é só ficar de boa.
do Egito. Moisés sempre fala, Faraó, liberta meu povo, em nome do grande eu sou. A Bíblia fala que o mesmo Deus endureceu o coração do Faraó. E o Faraó falou, eu não vou libertar o povo. A Bíblia mente? Deus começa a criar as ideias? Então ele é um grande estrategista de guerra. Amém ou não? Amém. E ele endureceu o coração do Faraó, endureceu o coração do Faraó, e foi mostrando o seu poder, e foi mostrando o seu poder, que não era só tratar Faraó, ele queria tratar todo o Império Romano e o seu povo. E ele consegue. Com sinais e maravilhas. A cereja do bolo foi abrir o mar. Mas lá na frente fazendo com que o sol fosse tampado por uma nuvem gigante que cobria milhares de pessoas. As pessoas iam para a direita, a nuvem ia para a direita. A pessoa ia para a esquerda, a nuvem ia para a esquerda. Aí escureceu um frio absurdo. Moisés orou. O Senhor fez nascer 4 colunas de fogo que aquecia aquela multidão na madrugada. E como o povo teve fome às 3 da manhã e não tinha o que comer naquele deserto, a Bíblia fala que ele começou durante aquela madrugada e ficou 40 anos trazer um maná para o seu povo. Então esse é o nosso Deus. Um Deus que tem estratégia de guerra, que nos confunde, que faz a gente não entender nada, mas depois mostra a sua majestade, a sua glória, cuidando de nós e levando a glória ao céu. Esse menino fez isso, escolheu o crime. O juiz que estudou a ideia, eu falei justamente isso, não vai mudar a vida não, a vida é minha. Ele não for um monte. E se dá 5 mil aí, tô devendo, o cara deixou o papel para morrer, me mataram, eu falei, eu tô devendo. Bom, é o seguinte, você não é teu pai, você não me ama. Eu falei, sou seu pai, te amo sim. Você quer 5 mil? Vem aqui em casa. Senta comigo, senta com a sua mãe. Eu tenho 1 hora para falar na sua cabeça. A sua mãe deve ter uns 40 minutos. Se você for um homem suficiente para mim ouvir 1 hora, sua mãe 40 minutos, depois nós acontecemos com os seus filhos que você precisa. Aí ele mandou eu tomar no lugar que eu quero falar aqui, me chamou de filho de não sei quem quer falar aqui, e falou, mas eu colorou, eu só copiei os áudios, mandei os 2 grupos da família. Da minha família. Você tinha dinheiro? Tinha. Eu tinha ganhado uma festa de 20 mil aquele dia. 8 horas da manhã. O cara falou, Céu, nós vamos te honrar, passa sobre isso. Passou isso pro cara, no final do dia tinha 20 mil na mão. Peguei 10 mil da minha igreja. Comprar a da igreja, mais a saída das crianças. 10 mil paguei umas contas, fiz uma lente que eu precisava, 4 mil reais para a lente. Deus cuida. E nessa bagunça todo meu filho pediu 5 mil. Eu falei, eu tenho 5 mil. Mas antes de te dar 5 mil, eu quero saber a causa. Eu quero olhar no seu olho. Eu quero saber se vai ser irmão ou se você vai mudar. E ele não quis ir trocar ideia. Eu não parei o coração. Uma semana depois me ligaram e falaram, mataram o seu menino ali na quebrada ali. Eu falei, mataram quem matou? Não, pagou o seguinte, ninguém deu nome não. Não, morando sozinho, não morava com a mulher. Peguei o carro dos parceiros e fui na casa da mulher. Falei, não quero caminhada. Cadê seus machucados? Meu filho falou que você tinha caído de moto, quebrado a moto do cara, ele tinha parado a moto do cara, ela falou, pastor, caí de moto não, e ele estava devendo o crime. Estava devendo 5 mil inteiro. Falei, ele falou, mataram, quem matou? Não sei. Peguei uma foto dele, fui lá na Polícia Civil, fiz uma ocorrência de desaparecido. Fui no IML 2 noites, fiquei no IML a noite toda, a manhã toda. O IML falou, na grande BH, nas últimas 72 horas, esse corpo não apareceu não. Meu filho tinha uma tatuagem de New Time grandão e São Jorge gigante aqui. Toda essa tatuagem pelo corpo. Inevitável, não apareceu ninguém. Fomos no campo de, fomos lá nos corpos, fomos lá nos documentos, no registro, não apareceu. Liguei os parceiros da Polícia Civil, igual os caras, cela, no Brasil, seu filho não está preso. Quem está me entendendo? Aí eu fui para a última parada. Peguei a foto do meu filho, liguei os parceiros do crime, dizendo na cadeia e falei, ó, meu filho sumiu, eu não quero comprar. Ele não era um cara da hora, ele não era homem, ele era moleque, e deu uma casa na rua. Eu só quero enterrar meu filho. Só que o pastorzão falou o seguinte, dá 1 hora para mim. O pastorzão não deu 1 hora não, amanhã eu te dou um salve. A foto dos meus moleques roubam, meu moleque roubou todas as biqueiras de Belo Horizonte. Cada boca, cada patrão, cada traficante, cada cadeia, cada... Onde tinha um telefone do sistema, dentro do sistema, a foto do moleque foi assim, ei, quem matou, vai querer enterrar, e o pai dele é o cara zica. É o crente mais zica que nós conhecemos. Vai entrar na ver com do filho. E aí o nosso aluno do crime volta no outro dia e fala, esse é a moral mesmo, vou falar só uma vez. Não sabe do seu moleque, mas não matou o seu moleque. Não toca na estação de novo, não. Falei, tá bom, obrigado, rapaziada. E pronto. Será que seu filho não morreu? Por que não morreu? Porque não tem corpo. O Guilherme não apresentou o corpo, a rua não apresentou o corpo.
ninguém apresentou o corpo, então eu não enterrei, e eu sou homem de Deus, e tem Deus na minha vida. Isso na minha vida é uma promessa. Eu creio na morte dele. E se eu tivesse enterrado, eu falava, aí Jesus, vacilão mesmo, morreu, perdoa aí, e vai pro inferno mesmo, não tem esse bagulho de bonzinho no céu. Porque todo mundo que a gente conhece vai no céu. Todo mundo que morre, era tão bonzinho, ou faz aquele negócio de Facebook, Instagram, né? Mas no fogo do jardim, um anjo me tira, um cão. O cara rouba, mata pra frente, estupra, morre e fica lá, coitadinho, não, foi pro inferno. A Bíblia fala que esse é o caminho, então pronto. É seu filho, meu filho não faz isso, eu tenho 7, tem mais um monte trabalhando na hora dessa, cuidando da sua família, sendo digno, honrado. Eu creio que ele está vivo. Ele é safado, daqui a pouco ele vai mostrar a cara. Eu vou falar, cara, sabia que não vale nada. Deus é bom. Deus tem tido a oportunidade de se converter de verdade e voltar nos caminhos, porque eu passei. Por dois encontros com Deus. Então, eu quero te fazer entender que aqui não tem massa, o Evangelho que dói aí, a vida real que dói aqui. Amém ou não? Amém. Eu tenho 44 anos de idade, 30 anos de carreira. Eu estou com um carro parado ainda, daqui a mais ou menos 2 meses, porque eu não tenho dinheiro para arrumar ele. Mas eu não vou vender café nem minha arte. Eu não vou fazer uma música que me dá dinheiro. Eu não vou pregar o evangelho que me dá dinheiro. Eu quero ver o que é digno, o que é meu. Tem pessoas que cuidam, que não abençoam o ministério, tem uns que não estão nem aí. Mas eu preciso prestar conta ao Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra de hoje pode abençoar a sua vida. Eu tenho certeza que esse tempo que nós estamos falando e tudo que nós estamos falando pode mudar ainda mais o seu caráter, de fazer um homem melhor, uma mulher melhor, e é isso que eu espero. Que essa raiz se reverbere, que essa raiz cresça, que a sua família seja abençoada, que seus filhos, que você, que a próxima geração, e volto a falar de novo, com todo respeito, não estou te induzindo por questão política. Eu quero te falar que a criança que você conhece com 10 anos hoje, os próximos 4, 8, de 14 a 18 anos, é responsabilidade sua. O seu voto, da sua consciência, do seu pensar, não tenha carinho com isso. Nós já está velho, nós está vivido. Daqui 10 anos nós estamos do mesmo jeito, muda muita coisa. Mas João tem 10 anos hoje. Ele pode ser um grande homem de Deus daqui 8 anos, ou pode ser um grande idealista de esquerda. A favor do aborto, das drogas, da homossexualidade. Porque é crente, não é crente não. Fica de bem com Jesus. Amém. O que eu quero dizer com essa palavra, irmãos? Que todo mundo que se dizia ser de Cristo sabia quem era Cristo. Amém? Fala aqui, Senhor. Quem dizem ser? Os caras falaram. Uns falam que o Senhor é Elias. Uns falam que é um profeta qualquer. Uns falam que é João Batista. E vocês? Anda comigo. Esse é comigo. Acorda comigo, que dorme comigo. Quem que vocês falam que eu sou? Aí um falou assim, ó, o mais ousado, o mais cabuloso do bagulho, Pedrão. Tu és o filho de Deus. Não sei, sou por que você vai voltar para o céu? Nem isso, aquele que os caras falavam que era. Amém ou não? Amém. Isso que Jesus quer de mim e você hoje. Amém. A gente tem a consciência de quem ele é. Amém ou não? Amém. Ele vai nos cobrar pelo que a nossa consciência diz que nós queremos. Nossas atitudes têm que ser daquilo que nós falamos que é. Portanto, que lá no final eu quero finalizar minha mensagem em nome de Jesus. Lá no final da caminhada de Paulo, nós já viu. Ele não bateu um pouco mais, a graça de Deus passava para ele. Porém, Pedro, em alguns anos depois de toda essa situação de crucificação, de ressuscitação, quer dizer, alguns meses depois, a palavra era de 40 e poucos dias, Pedro desiste. Ele fala assim, ó, não é para mim esse bagulho. Jesus morreu. Os caras estão perseguindo nós, está doendo. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu sou pescador, vou continuar estando e cada um dos seus problemas. Você está começando fiado, não começando fiado não, porque Jesus, no momento mais difícil da sua vida, ele foi no monte orar. Não é porque o monte da sagrada, é porque aqui embaixo estava um monte tumultuado, ele era Jesus, os caras não deixavam ele em paz.
Então ele subiu o ponte para orar. Então não se que o monte é só um mato. Só um mato qualquer um. E se você não tiver tempo aqui em dia, você pode subir lá sozinho para te ajudar. Como pode ser? Eu olho no carro, pego meu carro, dou um toque sem reais de gasolina, eu vou no banheiro. Eu vou no banheiro, eu vou. Jesus foi lá, chamou quem? Os caras que ele mais amava, os caras que ele mais admirava. Você quer dizer que Jesus amava um mais que o outro? Amava. E aí ele fala, ele tinha mais carinho com Pedro, Tiago e João. Sempre trazia Pedro, Tiago e João com ele. Mas não é porque ele amava mais o chamaçaco, os caras eram mais interessados. Ele tinha sua panelinha. E panelinha que criou foi Jesus. Talvez você fale aqui, a panelinha aqui, de onde está o centro, é porque ele é interessado mais. Se essa também que você está na panelinha. Aleluia. Ninguém vai trazer para a panelinha quem atrasa, quem atrapalha, quem é covarde. A panelinha só vem desse volta. Jesus pega Pedro, Tiago e João e fala aos caras assim, olha aqui, presta atenção. Olha o que Jesus falou. A minha alma está angustiada. Eu estou triste. Eu não estou conseguindo segurar a onda. Ajuda. Presta atenção. Ajuda. Eu vou ali falar com Deus. Interceda por mim. Se é a igreja, se é cooperador, você faz parte do time, eu falo onde está, chorando de público. Se vocês não me ajudarem, não é o céu, somos nós, cara. E Jesus fala, posso contar com vocês? Os caras falam, vai lá, Senhor, dobra o joelho, Pedro, Tiago e João. Jesus vai. Jesus começa a falar para Deus, eu estou vendo, é difícil, faça de mim esse cálice, não estou vendo mais, pode me dar luto demais, eles vão me matar. Aí ele sente uma pressão muito grande. E ele volta. Quando ele volta, o que aconteceu com Pedro, Tiago e João? Por quê? Porque o problema era de Jesus. Quem estava sofrendo era Jesus. Mas eles não sabiam que depois eles seriam liberados pelo sofrimento de Jesus. Quem ia cair neles também. Quando Jesus falou, ora comigo, que agora a dor em mim, mas se prepara que eu vou chegar em você. Ainda me entendendo? Amém. Glória a Deus. Aí Pedro desistiu. Não tem Jesus mais. Volta a pescar. Estou finalizando. E quando ele vai pescar, ele vai falar que ele passou a noite toda pescando. Ele era profissional da pesca. Um dos melhores. Mas quando amanhece o dia, ele não tinha pegado. Aí o mulher em cima da montanha, sentado assim, na fogueirinha comendo peixe. Tinha pegado aquele. Salve! Ele é um cabulosão, não vai ficar lá. Quando você faz um bagulho que você sabe fazer e dá errado, eu tenho jeito de ensinar, você fica lá. Aí o mano fala assim, aí não, é o barco pra ali. Esse cara tá tirando. Aí o cara, mano, né, ele joga ali e vai dar os peixes lá. Aí a Bíblia fala que Pedro tem o coração, ainda vai lá, joga a rede. Aí a Bíblia fala que eles não conseguiram puxar a rede. Pedro chega a imaginar a rede tinha agarrado. Chama mais dois barcos, encosta aí, os caras fazem um triângulo assim com os barcos em volta do bagulho da rede. Todo mundo puxa, e quando os caras fazem, o bagulho vem um pouquinho. Aí a Bíblia fala que os caras pescaram e não deu os peixes. Naquele momento, chamado João, fala, mano, é Jesus, o Espírito Santo grita dentro dele, quem está me entendendo? Amém. E ele vai, os caras vai, Pedro vai, e no caminho Pedro entende que não adianta voltar para trás. Você não é mais pescador, tu agora é pregador do Evangelho. Você não é mais o melhor pescador, tu agora é o de Deus. Quando ele chega lá em cima, ele reconhece Jesus, cara, e era Jesus mesmo. Depois de 40 dias morto, ressuscitado, ele aparece pela última vez para os caras, e apareceu para quem? Para os seus três, cara. O mais chapado que é Pedro, chega no bagulho e fala a ele, Senhor, qual é, mano? E Jesus fala para ele assim, aí, mano. Você me ama? E ele falou, eu amo. Jesus. Você me ama? E ele pergunta 3 vezes para ele. Significado de você me ama mesmo? Dá a boca para fora. Você me ama mesmo? Com um pouquinho de coração. Responde com a alma, cara. Ele falou assim, estou cansado. Não adianta minha boca falar. Não adianta minhas atitudes manifestar. É o Senhor que sabe. Eu que tenho falado para Deus, se o Senhor quiser, eu quero. Eu não morri no rio porque o Senhor me deixou. Eu não morri na Covid porque o Senhor me deixou. Assalto, acidente de carro, troca de tiro, eu nunca morri porque o Senhor me deixou. E o que eu tenho hoje é seu. Não é que eu sou pobre, não é que eu sou quebrado, não é que eu sou seu. E o que o Senhor me der hoje, eu vou ver.
que eu quero é ser salvo. Amém. Eu quero chegar lá na frente e falar assim, mano, era vida de verdade, mas eu estou no caminho certo. Fazer parte da glória, fazer parte do milênio, fazer parte da eternidade. Que muitos não acreditam. O cara falou um dia comigo, depois de um culto igual esse, e se Jesus não existir? Você está deixando de ser rico na música, você está deixando de pegar as melhores mulheres, você está deixando de ter bens, você está deixando de fazer um monte de coisa na sua vida por causa de um evangelho em Jesus. Para ser humilde, para ser simples, para ser o que você acha que Ele quer que você seja. Mas e se Ele não existir? Aí eu falei para ele, eu vou passar a minha eternidade, seja o que for, morto no céu, no inferno, não sei. Mas uma coisa eu tenho gratidão. É de pensar na possibilidade de, mesmo ele não existir, ele ter mudado a minha vida. Aí ele continua sendo mais poderoso ainda. Questão de alma. O Evangelho não é um livro, não de forma, é uma igreja. O Evangelho é uma filosofia prática de vida. Feche os olhos. Senhor, em nome de Jesus nós te glorificamos. Em nome de Jesus nós te agradecemos. O Senhor me conhece. Conhece cada um que está neste lugar. Conhece as nossas fragilidades, fraquezas. Na verdade, nós não é digno de nada aqui. Porque o ser humano que é nós vai errar, pecar, achar que ninguém está vendo. Mas uma coisa eu sei, que a tua graça nos envolve, que o Senhor já nos conhecia e acreditando na nossa mudança, o Senhor morreu naquela cruz. E o Senhor se fez vivo. E aparentemente o mundo está caminhando para um caos, mas o Senhor falou que esse caos existiria. Então está tudo no controle do Senhor. Fome, é dor, é desespero, mas o Senhor disse que no final a glória do Senhor seria manifesta. A glória da segunda casa seria maior que a da primeira. A gente continua focado. A Bíblia diz assim, ó, aquele que com o ouvido ouvir, com o coração sentir, com a boca confessar. Que era o nome do livro da vida. Fala comigo você, Senhor. Aquele que com o ouvido ouvir, com o coração sentir, com a boca confessar. Esse terá o nome no livro da vida. Ele será filho de Deus, e o Senhor será seu Pai. Eu faço uma pergunta, você responde. A Bíblia mente? Não. Se você quer, você se torna filho. Se você não quer, você não se torna filho. Amém. Eu quero orar por quem quer ser eterno. Amém. Eu quero orar por quem reconhece a sua limitação. Eu já sei que é Jesus, eu sou um apóstolo, eu sou presidente, não interessa. Se sente no coração a necessidade de conhecer ainda mais a sua fragilidade. Sou perfeito, irmão, sou tipo Espírito Santo. Não precisa orar, não precisa fazer nada. Somente sua dignidade, seu caráter, suas escolhas. Amém? Amém. Eu quero finalizar esse culto orando com você. A minha oração já é essa. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, reconheça a autoridade dele, sem ele eu não sou ninguém, que ele possa nos abençoar, nos guardar e nos salvar. E se for essa sua vontade também, que você ore comigo em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te adoramos e bendizemos. Reconheço o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha alma. É em nome do Filho de Deus e do Espírito Santo, é através da palavra pregada do Evangelho que eu declaro a minha fé, a minha essência, a minha alma, a proposta pela cruz. Reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se depender do Senhor, eu vou morar no céu. Então, se depender de mim, assim será. Porque o Senhor é meu Deus. Eu acredito na tua graça, eu acredito no teu amor, eu acredito no teu Espírito, na tua misericórdia. O meu pedido é: me ajude a ser crente. Me ajude a ser homem de Deus. Toma conta dos nossos filhos. Toma conta do filho desse povo, do meu, aonde eu estiver. Tenha misericórdia das nossas mães, nossos irmãos. Abençoa a nossa forma de entender o que é política e de fazer a escolha certa. Nos ensine a ser pai, nos ensine a ser marido, nos ensine a ser esposa, nos ensine a ser filho, nos ensine a ser cidadãos de bem. E finaliza essa mensagem glorificando o nome do Senhor Jesus, abençoando a necessidade e a causa de cada um. A Bíblia diz que quem precisa de cura terá cura, quem precisa de libertação será liberto, quem precisa de paz terá paz. E não sou eu como homem de Deus, tu recebe aí que estou dizendo. Meu Deus,
crente que acredita na palavra e tem certeza que a vitória já foi declarada sobre a sua vida na cruz do Calvário. No mundo espiritual, a sua vitória é sua. Faça por onde alcançá-la, recebê-la a partir de agora, em nome de Jesus. Bate palma para Jesus aí. Filho, o pai está pregando aqui, ó. Fala com o povo, fala oi, o povo. Dá um salve pro Vinícius aí, gente. O pai está na obra pregando aqui, depois eu te liguei. Falou? Te amo. Não, desliga quando esse é, e aí eu sempre tenho. É bom saber que os filhos vêm na igreja e não me vê na biqueira. Mas nem sempre foi assim. Seja calada, a violência cresce no impera. Não é no cinema, novela, impera na tela. É real, é normal, é favela, é riqueza, é isso, irmão, é rua de guerra. Estamos chegando na verdade, pega. Não sou bandido, nem quarto de ladrão, não. Só reduzo com as metades do fundão. Salve o Berlândia! 2009, irmão, a cena. Hipocrisia, maldade, muita conversa. De blá blá blá, outro legal. Só tenho fé no meu Deus natural. Eu tô ligado, não vai mudar. Mas sei que não te quer, irmão, fique ligeiro. Não caia nessas ideias de roubar, de traficar, se uma vila vai matar. Quem é você pra falar que tá difícil? E não tem forças pra sair do precipício. Se não tem fé, nada de nos jogar. Deus está escrito, suas palavras vão usar. O inimigo quer seu bem, mas é assim, ó. O dom na mão, sangue no olho, na escuridão. O olho tão melhor, o corpo perfurado. Sua mãe chorando e meu rapaz aliado. Você já ouviu esse não diga fé de melhor. Se não ouviu, a Bíblia é melhor. Aonde eu moro, a comunidade é quebrada e quem dá pancada é expulso de lá. E quem é expulso da comunidade perdeu pancada não volta não. Só volta se os caras falarem, vem cá, o diabo foi expulso do céu. E ele não vai ficar subindo do céu, vai ficar cara não, porque ele já tomou um couro lá, ele está correndo tranquilo. Mas a Bíblia fala que ele está no céu. Se ele está no céu, porque Deus falou, vem aqui, ô capeta. E quando o capeta chega lá no céu, Jesus fala, ei, você viu um cara lá na terra chamado João? Olha que Deus faz. Deus coloca nós no campo de guerra. Deus nos apresenta para os problemas. Porque Ele conhece o nosso coração, a nossa ousadia. E Ele fala, ô diabo, você está rodando demais. Está falando que faz o que acontece. Tem um cara lá na quebrada de Urso chamado João. Homem, ser humano, normal. E ele vai te envergonhar por toda a história. Jesus mostra que nós temos autoridade. Jesus fala que nós podemos enganar o diabo, que o diabo não é isso tudo não. Depende de mente e atitude. Fé, fala comigo, fé. Se tiver fé, já era. A Bíblia fala, o diabo fala uma coisa assim, eu vou descer lá, eu vou destruir ele, eu vou matar. Aí Deus fala, não mata, você não vai tocar na vida de Jó. Fala comigo, você não vai tocar na vida de Jó.
Deus está libertado do inimigo fazer o que quer. Até o dia que você derrubar o pé. Eu vivo a guerra, ainda está vivo aquela chama de esperança. De ter bons filhos, de bons irmãos, de ter bons pais, de boa educação. A Bíblia ensina como fazer a lição. Onde está caminhar na escuridão. De nada de meu reino, meus morreus do mundo. Se os próprios passos estão caminhando, sentindo um amigo profundo. A salvação é independente. Sua oração é sua. É cinema, é viver uma paz. Deixar pra lá essa história da vida. Você é mais curioso em mim. Você precisa manifestar esse sentimento. Quando você é fiel à sua palavra, à sua fé, quando você é fiel ao seu Deus, isso reverbera nas pessoas. E as pessoas que estão ao seu redor começam a acreditar no que você acredita, no que você vive, e a vida delas são impactadas. Deus falou já, você não vai tocar na vida de Jó. Mas Jó perdeu os bens, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a saúde. Você sabe de uma coisa que eu acho lindo nessa música? Pode localizar. É que o Jó não tocou no mulher de Jó. E a mulher de Jó foi a base da sua recuperação, da sua folha de persistência. Pensando mais profundamente, a esposa de Jó é parte da vida de Jó pelo matrimônio. Então você que é esposa, entenda, você é a base fundamental do seu casamento. Você é intocável aos olhos. Já toca em bens, toca em saúde, e só escolhe o seu casamento quando você é legalidade. Por isso ele toca a mulher sábia e cheia do seu lado. Amém. Glória a Deus. Fala comigo esse ano. Eu nunca estarei só. Nunca estarei só. Porque Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo Ressuscitou. ressuscitou. Porque Ele vive. Canta a palavra, vai. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Temor não há. Mas eu venci, canta alto. Mas eu venci. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus é o som de palmas para Graças a Deus, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Pode sentar, irmãos. Agora a segunda parte. Muita bênção, hein? Recebemos. Obrigado, Rafael, pastor Cela. Missão Líder está de portas abertas. Agora é uma luz do nosso